De qual estado do Brasil você está me assistindo? Que horas são aí agora? E antes de qualquer coisa, o que você percebeu primeiro na fotografia? À primeira vista, esta imagem parece simples. Um funeral antigo, adultos vestidos de preto, um caixão fechado, flores dispostas com cuidado. Mas no centro da fotografia há uma criança, e se você observar com atenção, vai perceber que ela não está chorando, ela não demonstra tristeza, ela encara diretamente a câmera, com um olhar firme, quase consciente demais para alguém tão jovem. E há algo mais, algo que quase ninguém nota no primeiro olhar: a posição das mãos da criança. Elas não estão unidas, não estão relaxadas. Elas parecem rígidas, como se estivessem segurando algo invisível. Hoje, vamos mergulhar nesta fotografia esquecida pelo tempo. Uma imagem registrada no final do século XIX, uma foto real, mas cercada por interpretações perturbadoras, algumas históricas, outras simbólicas, e algumas que talvez nunca tenham sido feitas para serem compreendidas. Antes de continuarmos, observe novamente a imagem. Repare nos rostos ao fundo, repare na iluminação irregular e principalmente no olhar da criança, porque ao final deste vídeo, essa fotografia não será mais a mesma para você. A fotografia foi registrada por volta de 1898, em uma pequena cidade europeia cujo nome se perdeu nos registros oficiais. Naquela época, fotografar funerais era algo comum. A morte fazia parte da vida cotidiana. Famílias registravam esses momentos como uma forma de memória, de despedida e, em muitos casos, de respeito. Mas havia regras não escritas. As crianças geralmente não eram colocadas em destaque. Elas ficavam ao fundo, ou sequer apareciam. Isso tornava essa imagem incomum. O fotógrafo posicionou a criança bem no centro, à frente dos adultos, quase como o ponto focal da cena. E isso levanta a primeira pergunta inquietante: por quê? Quem era essa criança? E por que ela ocupa esse lugar de destaque em um momento de luto? Documentos da época sugerem que o falecido era o pai, um trabalhador local, sem títulos, sem grande relevância histórica. Mas a criança era a única herdeira, e isso muda tudo. Naquele período, heranças eram tratadas com extrema seriedade. Mesmo quando envolviam menores de idade, isso era tratado com extrema seriedade. Há registros de disputas familiares silenciosas, olhares que diziam mais do que palavras, e a fotografia, congelada no tempo, parece carregar essa tensão. Observe novamente os adultos ao fundo. Nenhum deles olha para o caixão. Todos desviam o olhar, exceto a criança. Ela encara a lente, como se soubesse que aquele instante seria eterno. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador. Se ampliarmos a imagem, notamos algo estranho. A sombra da criança não acompanha a iluminação do restante da cena. Enquanto os adultos projetam sombras para a direita, a sombra dela se estende para trás. Isso pode ser explicado tecnicamente? Talvez. Fotografia antiga utilizava exposições longas. Movimentos mínimos geravam distorções. Mas especialistas discordam. A posição do corpo não condiz com a sombra. E isso alimentou uma teoria inquietante, a de que a criança foi adicionada posteriormente à fotografia. Uma prática rara, mas possível na época. Manipulações eram feitas diretamente no negativo, com tinta, com cortes, com sobreposição. Mas por quê? Por que alguém faria isso em uma imagem fúnebre? Alguns historiadores sugerem um motivo simbólico. A criança representaria a continuidade da linhagem, a vida após a morte. Uma forma de eternizar o herdeiro diante da perda. Outros vão além. Afirmam que a criança já estava morta no momento da foto e foi retratada em pé por estruturas invisíveis, uma prática conhecida como fotografia post-mortem. Sim, isso existiu.
E foi mais comum do que imaginamos. Crianças falecidas eram fotografadas como se estivessem vivas, para conforto da família, para a memória, para a negação. Se essa teoria for verdadeira, então estamos olhando para dois mortos na mesma imagem, e isso muda completamente a leitura da fotografia. Há ainda uma terceira interpretação, mais rara, mais simbólica. Alguns estudiosos defendem que a criança não era filha do falecido, mas sim um aviso. Na cultura popular da época, crianças em funerais podiam simbolizar presságios, especialmente quando colocadas em destaque. Era um recado silencioso, um lembrete de que a morte não escolhe idade. Observe novamente o olhar da criança. Ele não expressa dor, nem confusão. Ele é firme, quase acusatório, como se dissesse algo sem palavras, como se estivesse ali para ser vista e lembrada. O fotógrafo também merece atenção. Seu nome não consta nos registros, mas seu estilo aparece em outras imagens da época. Sempre funerais, sempre crianças, sempre algo deslocado. Alguns acreditam que ele tinha uma obsessão, outros dizem que apenas documentava a realidade crua de seu tempo. Mas há um padrão. Em quase todas as fotos atribuídas a ele, há um elemento que quebra a normalidade. Um olhar, uma mão, uma sombra, algo que incomoda e faz a imagem permanecer na mente. Agora volte sua atenção para as mãos da criança. Elas estão rígidas, os dedos estendidos. Não é uma posição natural, especialmente para uma criança. Alguns sugerem que ela segurava um objeto religioso, removido posteriormente. Outros acreditam que era uma técnica para mantê-la imóvel durante a exposição. Mas há quem veja algo mais. Um gesto simbólico, um sinal de juramento ou de promessa. Promessa de silêncio, promessa de continuidade ou promessa de vingança. Sim, porque segundo registros não oficiais, a morte do homem no caixão não foi natural. Há rumores de envenenamento, de disputas por terras, de herança, nada comprovado. Mas a fotografia parece carregar esse peso, como se fosse um testemunho mudo. E então, chegamos à pergunta final. Por que essa foto sobreviveu? Por que, entre tantas imagens do período, essa continua circulando? Talvez porque ela nos encara de volta. Talvez porque ela quebra nossa expectativa de inocência. Talvez porque nos lembra que o passado não está tão morto quanto pensamos. Essa fotografia não é apenas um registro, é um espelho. Ela reflete nossas próprias interpretações, nossos medos, nossa necessidade de encontrar sentido no inexplicável. Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios ou, se preferir, inscreva-se para que essas histórias nunca sejam esquecidas. Curta o vídeo, compartilhe e me diga nos comentários o que você percebeu primeiro na fotografia, porque às vezes o detalhe mais assustador é aquele que estava visível o tempo todo.